Em poucos jogos pelo Palmeiras, Maurício se tornou titular absoluto do time, colocando no banco um dos maiores ídolos recentes do clube. No vídeo de hoje eu te explico taticamente como o meia vem jogando e a sua importância para o jogo coletivo do time. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de analisar Maurício, vamos analisar taticamente ele que tem sido esse meia pela esquerda desse tripé de meio campo do Palmeiras, tem uma função muito importante no ataque da equipe e tem se entendido muito bem ali com o Caio Paulista, com o Felipe Anderson por aquele lado. Eu vou te explicar hoje taticamente tudo sobre essa boa fase do meia, como ele se tornou titular absoluto e a sua importância para o time dentro de campo. Então se você curte esse tipo de análise tática, eu já te convido desde já a se inscrever aqui no canal, porque eu sei que você esquece de se inscrever depois e tem muita gente que acompanha aqui os vídeos e que ainda não está inscrita no canal. Então se você quiser acompanhar os próximos, porque ainda teremos muitas análises táticas por aqui, inscreva-se porque estamos quase chegando aos 100 mil inscritos, eu quero a plaquinha do YouTube, então vem com a gente. Então vamos lá, meus amigos, sem dúvida nenhuma o principal ponto de destaque do Maurício dentro do time do Palmeiras é a triangulação que ele forma pela esquerda. Como ele joga próximo a um lateral de muito ataque ao espaço, de muita infiltração, que é o Caio Paulista, e de um ponta que gosta muito de armar o jogo, que é o Felipe Anderson, o Maurício passa a ter essas duas possibilidades dentro da função. Ele pode ser um meia que constrói mais, em alguns momentos até ajudando a saída de bola, como ele gosta de fazer, em outros momentos recebendo mais à frente, ou pode ser também um meia de mais infiltração, chegando na área, sendo uma alternativa para finalizar também. Essas jogadas pela esquerda têm funcionado muito bem e dentro disso eu preciso destacar o entrosamento que ele tem criado com o Felipe Anderson por ali. É muito interessante porque são dois jogadores de muita qualidade e que têm se entendido muito bem através de tabelas, se encontrando ali dentro de campo, né, criando boas jogadas e muitas vezes até trocando de posição. Isso tem sido interessante também. Então, como ambos têm essa característica de armação e também de finalização, essa troca se torna possível e tem sido interessante ali pro Palmeiras criar situações dentro do jogo. Além disso, dá para observar alguns detalhezinhos menores no jogo do Maurício, mas que são interessantes para entender como ele se diferencia e como ele ajuda o Palmeiras ofensivamente. Primeiro, que ele nunca fica parado só esperando a bola. Isso é muito claro no jogo dele. Isso não significa que ele sai da posição dele toda hora, que ele fica aglomerando em cima da bola, não necessariamente isso, mas ele é um jogador que tá sempre abrindo linha de passe, que tá sempre dando opção, tá sempre se movimentando. Se ele não consegue abrir linha de passe, ele ataca um espaço para gerar espaço para outros companheiros, ele se move bastante. E essa é uma das características principais que ele apresentava no Internacional. Eu comentei aqui no vídeo, na análise que eu trouxe sobre o Maurício, né? Sempre que o Palmeiras contrata um jogador novo, a gente traz uma análise completa e isso foi pontuado. Quem viu a análise sabe, falei muito sobre essa característica dele de sempre dar alternativa, dar dinâmica, não se esconder do jogo, né? Um jogador muito associativo dentro de campo. Um outro detalhezinho muito interessante de observar no jogo do Maurício é como ele usa muito bem o espaço às suas costas para esconder a intenção e conseguir driblar os adversários dentro de campo. Isso é muito bacana de observar. Então, para visualizar melhor, olha nesse lance como ele dá a entender que vai pra frente, que vai na seta vermelha, mas é só um engano para ele aproveitar esse espaço às suas costas e fazer um movimento da seta verde. Ele tem muita noção desse espaço às suas costas para dar esse drible de corpo, né, para enganar o adversário, para esconder a intenção dele ali naquele momento. Aqui é a mesma coisa, ele dá a entender que vai pra seta vermelha, mas já identificou o espaço e vai pra seta verde, né, poderia ser o início de um ataque promissor se ele não fosse parado com falta, mas são detalhezinhos que são interessantes da gente observar. E quando a gente vai comprovar o que é visto dentro do jogo nas estatísticas, a gente vê aí números bem interessantes nesse levantamento aqui do Análise Verdão. São 6 jogos do Maurício como titular pelo Palmeiras, tá? Então esses são números dele como titular, não tô contabilizando os números em que ele entrou no segundo tempo, só jogos como titular, já soma 3 gols, né? Finalizando bastante também, deu 10 chutes, acertou 7 na direção do gol, então um índice bem interessante, um índice de 33% de acerto nos cruzamentos também é bem bacana, um cruzamento certo a cada 3, né, praticamente, são 6 passes para finalização, ele que ainda não deu assistência, mas imagino que esteja bem próximo disso, porque tá criando boas jogadas ali na frente,
E aqui a gente tem alguns números um pouco mais específicos, né? A gente tem passes que ele tentou para o terço final, porque uma coisa é você ver o acerto dele em passe, mas contabilizar passe para o lado, passe para trás, esses são só passes visando o terço final do campo, então passes que podem virar situações de gol. Ele já tentou 16 com um acerto de 75%, um índice bem bacana, quando a gente vê os passes para frente, né? Aí não só os passes em direção ao terço final, mas também passes que vão para frente, sem contar passe para o lado, passe para trás, já são 34 tentados, 65% de acerto nesse índice. E aí somando todas as ações ofensivas e defensivas dele nesses jogos como titular, são 293 ações totais, uma média de mais ou menos 49 por jogo, com um índice de 69% de acerto. E mais uma vez, essas ações totais englobam também as ações defensivas, e como vocês sabem muito bem, o jogador ele não pode contribuir só ofensivamente, né? Ele tem o seu papel sem bola também, e o Maurício tem correspondido nesse sentido. Então no momento defensivo ele geralmente pode ser esse meia, né, ele não precisa voltar tanto, pode se alinhar ali ao Flaco Lopes quando o Palmeiras monta esse 4-4-2, né, em fase defensiva, só que como o time marca por encaixes, né, o time persegue muito o adversário dentro de campo, em algumas vezes o Maurício tem sim que fazer esse tipo de perseguição, tem que voltar, tem que ajudar na marcação e tem feito isso bem, né, tem conseguido ajudar ali os seus companheiros a ganhar duelos, a recuperar algumas bolas importantes, né, ele não tem fugido desse papel defensivo, tem correspondido também. E pra fechar com chave de ouro, né, digamos assim, além de ser importante na construção de jogo e ter o seu papel defensivo, o Maurício tem demonstrado um faro artilheiro também, né, marcando gols importantes. E aqui vale destacar a leitura dele de atacar a área no momento em que o centroavante sai, né? O Flaco sai da área para ajudar o time a construir, o Maurício entende que é momento dele então atacar a área para aproveitar ali um passe, e é isso que ele faz contra o Cuiabá, aproveita esse espaço e é isso que se repete também contra o Atlético Paranaense. O Flaco sai da área para ajudar na armação e não só o Maurício, né? Como também outros jogadores infiltram para compensar e para poder marcar ali quando a bola chega. E pessoalmente acredito que seja muito por isso também que o Maurício ganhou essa vaga do Rafael Veiga, que o Rafael Veiga acabou indo para o banco nesses jogos recentes, porque dentro dessa má fase do Veiga recentemente, houve momentos em que ele conseguiu fazer partidas melhores, em que ele conseguiu ter oportunidades de gol, em que ele conseguiu criar uma outra chance, então não é que o Veiga fez só partidas horríveis nessas recentes, pelo menos na minha visão, ele teve alguns momentos bons, só que faltou poder de decisão, que é uma coisa que o Veiga sempre teve e que ele não tem tido recentemente, né? Além do Maurício ser uma cara nova, né? Um frescor ali no momento que o Palmeiras tava precisando desse frescor depois de 2 eliminações, tava precisando de algumas caras novas ali dentro de campo, então a entrada do Maurício foi importante nesse sentido, mas o Maurício já entrou marcando 3 gols, como vocês viram, em 6 jogos como titular ele já tem 3 gols. O Rafael Veiga não tava tendo esse poder de decisão recentemente, nos últimos 11 jogos que o Veiga entrou em campo, ele não participou de gol diretamente, nem assistência e nem gol. A última participação direta do Veiga foi no início de julho e o Palmeiras passou por um mês muito decisivo, então eu acho que foi muito também pela falta desse poder de decisão, que era algo tão forte no Veiga, mas que ele precisa recuperar, que o Maurício tomou essa vaga como titular. Agora, não é só isso, né? Eu falei, tem muitos fatores, acho que também tem uma mudança de função do Veiga de uns tempos pra cá, em que ele é exigido de outras formas dentro de campo, e isso pode até ser tema para um próximo vídeo, se você quiser, pode comentar aí. Agora, neste vídeo eu analisei só o Maurício, né? Foi uma análise mais individual, só que tem uma outra análise aqui no canal, em que eu detalho tudo sobre essa nova tática do Palmeiras, com o Maurício, com o Felipe Anderson, com o Estevão, que eu chamei de tática dos triângulos, né? Se você quiser entender melhor como tudo isso funciona, tá aqui o vídeo na tela para você conferir, é só clicar e ser feliz.